A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Nós estamos começando a 10ª hora. Estamos rapidamente nos aproximando da conclusão. Você pode dizer amém? Nós tivemos um tempo realmente maravilhoso nas últimas 2 horas. Nós estávamos falando sobre construir uma casa sob medida para Deus. Deixa eu te falar algo importante. Nunca é tarde demais para você entrar na vontade de Deus. Às vezes algumas pessoas me dizem, rapaz, eu estraguei tudo, eu fiz isso e aquilo na vida. Quer saber? Ele conhece o fim desde o começo, sabia que você cometeria o erro, sabia até que você pecaria, mas ele disse, sabe, eu o vi se arrepender desde o começo e eu tenho este plano para ele. Então nunca é tarde demais para entrar na vontade de Deus. Nunca, nunca esqueça disso. Você pode dizer amém? Lembre do que Deus disse, os que eu usarei para construir a minha casa serão os humildes, os de espírito contrito, que tremem diante da minha palavra. Contrito significa rápido em se arrepender e também quebrantado, amém? Repita, rápido para se arrepender. Eu agradeço a Deus pelo arrependimento. Tirando Jesus, é a palavra mais bonita do Novo Testamento. E para ser honesto, muita gente não entende o que é arrependimento, elas olham pela perspectiva do Velho Testamento. Acham que é se castigar e vestir uma roupa de saco, mas veja, arrependimento significa uma completa mudança de mente e coração. Era assim que você via as coisas e de repente a sabedoria de Deus chega e você, uou! Você diz, eu vou deixar a minha visão estúpida e vou abraçar a sabedoria de Deus. Isso é arrependimento. Você pode fazer com muitas lágrimas e muitas vezes sem lágrima nenhuma. É uma mudança completa de coração. Sou eu deixando a minha visão estúpida e abraçando a sabedoria de Deus. Você não ama Deus, eu te digo, eu sou completamente apaixonado por Ele. Bem, hoje vamos falar sobre o capítulo 10, que é o capítulo sobre multiplicação. Repitam, multiplicação. Eu vou ler algumas passagens, mas antes disso, vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15. É onde vamos começar nossa jornada hoje, e eu digo a vocês, eu estou muito empolgado. É até difícil esperar para chegarmos ao final dessas 3 horas. Aleluia! Enquanto você encontra aí, eu vou ler algumas passagens. João capítulo 4, versículos 36 e 37, na Nova Tradução Viva, Jesus diz assim, os ceifeiros recebem bons salários. Repitam, bons salários. E os frutos que colhem são pessoas que são levadas à vida eterna. Que alegria aguarda tanto o semeador quanto o ceifeiro? Vocês conhecem o ditado, uma pessoa planta e outra colhe, e é verdade? 1 Coríntios 3, verso 8, diz assim na Nova Tradução Viva, aquele que planta e aquele que rega trabalham como um time, com o mesmo propósito, mas eles serão recompensados individualmente, repitam, recompensados, de acordo com o seu próprio trabalho e esforço. Então vemos que Jesus está falando de receber salários, são recompensas. Ele está falando de ser recompensado. Paulo fala de ser recompensado individualmente. São nossas recompensas no tribunal de Cristo, amém? Há um julgamento vindouro para os crentes. Chama-se o tribunal de Cristo. Prestaremos contas do que fizemos no corpo, seja bom ou mal. Você pode dizer amém? Eu acho que isso ficou entendido, não foi? E por entendermos isso, podemos nos preparar apropriadamente. Veja, eu vou voltar para a 1ª hora. Sabe, eu lembro quando eu estava em Singapura e ouvi a história de um holandês. Na Holanda é liberado fumar maconha, em Singapura é ilegal. E lá vai o holandês para Singapura, lá a pena de morte para traficantes. Isso está escrito no cartão de entrada quando você entra lá. Um holandês entrou em Singapura e começou a compartilhar suas drogas com seus novos amigos de Singapura e foi preso. Foi levado diante do juiz e condenado. Ele olha para o juiz e diz, de onde eu venho? Isso não é contra a lei. E o juiz diz, em Singapura isto é contra a lei. Você é culpado. Não é sábio sentarmos por algumas horas e ouvirmos a vontade de Deus para podermos ir ao tribunal de Cristo com confiança, porque sabe, podemos ir ao tribunal de Cristo confiadamente, como é possível? Aperfeiçoando ou amadurecendo o amor de Deus em nós. Você pode dizer amém? O amor de Deus é aperfeiçoado ou amadurecido em nós como? Quando guardamos a palavra dele. Diga isso comigo, guardar a palavra dele.
2 João verso 6 diz: este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ouvir a palavra do amor de Deus é o que aperfeiçoa o nosso amor, e o amor é o que nos dará confiança diante do tribunal de Cristo. Amém? Então vamos falar sobre recompensas hoje, amém? Isso é empolgante? Certo, então, eu quero falar aqui que cada um de nós tem uma responsabilidade diferente, mas os nossos chamados diferentes produzem um resultado. Um resultado, vidas sendo impactadas eternamente. Eu vou dizer de novo. Cada um de nós tem diferentes responsabilidades, diferentes chamados. Mas os nossos chamados diferentes têm um resultado, vidas sendo impactadas eternamente. Muitos acreditam que apenas os ministérios que alcançam milhares ou milhões estarão na linha de frente do céu, mas eu vou mostrar nas próximas horas que absolutamente isso não é verdade. E eu te digo, isso vai te empolgar. Cada um de nós tem a oportunidade de ser recompensado grandemente, porque Deus não recompensa como o homem recompensa. Deus recompensa de acordo com atos de obediência, repitam, atos de obediência. Se ele não agisse assim, nós teríamos vários empresários no ministério, o que levaria a uma competição, e isto não é Deus. Lembre, você está numa corrida competindo para vencer, mas só compete com uma pessoa, com você mesmo. Você não está competindo com outras pessoas. A própria Bíblia diz que você não é sábio quando se compara a outras pessoas. Você pode dizer amém para isso? Então, quando eu olho isso e eu quero ler um pouco para vocês, Deus julga e recompensa de acordo com o que fomos chamados para fazer, com o que nos foi dado para fazer. Você pode dizer amém? Em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero notar o que Paulo diz, porque isso é ilustrado aqui. Paulo diz no versículo 9, pois eu sou o menor dos apóstolos. Eu quero que você olhe para mim. Este livro foi escrito em 56 depois de Cristo, 10 anos antes de Paulo terminar sua carreira. Ele já tinha feito 3 das suas grandes viagens apostólicas, havia fundado mais igrejas que qualquer outro no mundo, tinha igrejas na Europa Ocidental, bem como por toda a Ásia, e ainda assim escrevendo ele diz, eu sou o menor dos apóstolos? Sabia que a Bíblia não traz falsa humildade, porque falsa humildade leva ao engano? Não era apenas uma frase bonita e ele pensando, todos vão achar que eu sou humilde, eu vou mostrar que eu sou humilde. Ele escreve, eu sou o menor dos apóstolos, mas por dentro ele pensa, eu sou o maior deles. Ele não está fazendo isso, não se faz isso ao escrever a Bíblia. Se esta não fosse realmente a forma como Paulo via a si mesmo, Deus nunca teria permitido que ele escrevesse isso. Não é verdade? Certo? Então ele realmente se via como o menor de todos os pregadores e ainda assim tinha mais fruto que todos os outros. Como ele poderia escrever isso? Próximo verso. Mas pela graça de Deus, verso 10, eu sou o que eu sou. Você viu isso? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ou seja, eu tive mais trabalho que todos eles. Mas veja o que ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele parece dizer da boca para fora, mas não, ele diz, eu tive mais trabalho do que todos eles, sim. Mas eu sei que isso foi a graça de Deus em mim. Paulo conseguia se separar da graça e da habilidade de Deus colocada em sua vida. Paulo percebeu que não poderia fazer nada de valor eterno que Deus não lhe desse habilidade para fazer. Isso lhe permitia ser humilde. Repita, humilde. Sabe, falando pela minha própria experiência, eu lembro em 1992, o Espírito de Deus veio até mim e disse, John, eu quero que você escreva. Eu lembro que quando Deus falou comigo sobre isso, eu disse, o quê? Escrever? Eu odeio inglês. Mas então, depois de melhorar bastante na escrita, agora os livros estão em 35 idiomas e vendem milhões por todo o mundo. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem, sabe John, dizem, sua habilidade em inglês na escola provavelmente era muito boa porque seus livros são tão bons de verdade. E eu começo a rir, porque eu penso, eu sei quais eram as minhas notas em inglês. Eram vergonhosas, ok? Havia a média um pouco abaixo da média, e eu estava bem abaixo da média. Eu era bem ruim. Por isso eu fui para a universidade em exatas e me tornei engenheiro, não precisaria estudar inglês. Então as pessoas me dizem isso e eu rio. Eu digo, se você soubesse. Eu levava 2 horas para escrever uma folha de papel, passava meia hora para escrever uma sentença e jogava fora. Escrevia outra sentença, jogava fora, sabe como é? E você fica com raiva da sua professora de inglês, mas a culpa não é dela. Mas então eu meio que ria e pensava, se você soubesse. Se você soubesse.
Sabe, eu escrevo cada palavra ali, não é um ghostwriter que escreve de cada livro meu, sabe? Eu escrevo todas as palavras, eu escrevo cada palavra, eu estou no 12º, não 11º, são 11 livros. E sabe, eu sento ali às vezes num quarto de hotel, eu começo a digitar, de repente eu pulo e faço: rapaz, isso é bom demais! E aí você diz: mas como você pode ser tão arrogante? Você tem que entender, ninguém sabe mais que esse cara aqui, quem escreveu os livros. Eu apenas fui o primeiro cara a lê-los. Então eu consegui me separar da graça, você entende isto? Eu entendo a graça de Deus. Ela me habilita a fazer o que eu fui chamado para fazer. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele disse: se eu pregá-lo, sabe, se eu faço de livre vontade. Ele diz: eu tenho recompensa, mas se não, eu tenho a responsabilidade de despenseiro e a graça é melhor fazer. Agora, eu lembro que eu estava numa entrevista uma vez, e era uma entrevista em rede nacional sobre os livros, e eu me lembro que o entrevistador deveria falar da mensagem dos livros, mas por alguma razão ele começou a pôr o foco mais em mim, e eu comecei a ficar muito desconfortável. Eu olhei para dentro de mim e disse: Espírito Santo, o que é que eu faço? E o Espírito Santo me deu Eclesiastes 3,15, que eu li para vocês na hora passada. Quando eu tive esse entendimento, eu olhei para aquela entrevista e disse: sabe, eu sei que a Bíblia diz que o que quer que Deus faça é para sempre. Nada pode ser adicionado ou tirado disto. Deus o faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, o que há de ser também já foi, mas do que está no passado os homens prestarão conta. Eu olhei para o entrevistador e disse: sabe por que estou aqui no programa? É porque os livros venderam muito bem, milhões de livros foram vendidos. Eu disse: mas quer saber, há milhares, centenas de milhares de pastores aí fora que pregam para 1.000, 3.000, 5.000 pessoas em áreas rurais de todo o país. Eles são perfeitamente obedientes à vontade de Deus, fazem o que Deus quer que façam. E você nunca entrevistaria um desses caras? Eu só estou aqui porque Deus me deu um chamado único e eu estou cumprindo, mas tem todos estes aí. E eu disse: sabe o que mais? Eu disse: muitos desses caras estarão na linha de frente no céu, sabe? Muitos deles na linha de frente, porque foram obedientes ao chamado de Deus. Eu disse: quando eu olho para o meu chamado, Deus disse que eu não posso adicionar nada a ele, tudo que eu posso fazer é estragar algo se eu quiser. Eu disse: isso me traz temor? Você percebe que Deus tem um chamado para a sua vida e o máximo que você pode fazer é estragar tudo? Quando você de fato percebe isto, isso te libera totalmente do orgulho. Porque de repente percebe: eu não posso melhorar o que ele me chamou para fazer, só posso estragar. Esta revelação me libertou naquele dia. Eu percebi que se tratava apenas dele, não de mim. Eu só precisava ser um servo obediente. E sabe, ser ousado na obediência, mas ser um servo obediente? Amém? Você diz amém? Sabem, a igreja de Deus, nós somos o exército de Deus na terra, sabia disso? Certo? Todos temos posições de hierarquia e todos temos dons para realizar a nossa missão. Eu lembro muitos anos atrás, eu fui acordado pela minha esposa às 4 da manhã, eu estava dormindo muito pesado, ela entrou no quarto gritando: John, John, acorde! Eu olhei para o relógio, 4 da manhã, eu disse: o que houve? Ela disse: John, eu tive uma visão, eu estava na sala orando, Deus abriu os meus olhos e eu vi um exército enorme, glorioso e impressionante. E ela disse: esse exército andava em perfeita ordem de hierarquia. Ela disse: cada um dos soldados neste exército sabia o seu lugar e não buscava o lugar do outro. Ela disse: eu vi lacunas no exército e eu nos vi, você e eu, indo para lacunas, para o local exato onde deveríamos estar. Ela disse: John, todos no exército olhavam para cima 45 graus e andavam sem olhar para os lados, como por exemplo quando você vai cruzar um prédio e olha para o lado para não bater. Ela disse: olhavam para cima e viravam bem assim. Ela disse: os olhos de cada um estavam em Jesus. E eu fiquei tão empolgado quando ela compartilhou isso comigo. Mas o comentário que realmente me chamou a atenção foi que ninguém cobiçava o lugar do outro. Estão acompanhando? Então, deixa eu dizer isso. Provérbios 24, verso 3, como já lemos antes, diz: pela sabedoria, uma casa é construída. Diga: pela sabedoria, uma casa é construída. Mas eu quero que você lembre do que falamos. Casa, uma casa feita sob medida para Deus. Pela sabedoria, uma casa é construída, certo? Mas a Bíblia nos diz que há duas sabedorias. Estão comigo? Então podemos estar construímos a todo momento. Mas a pergunta é: com que sabedoria construímos? Vá comigo para Tiago 3 e eu vou te mostrar.
Tiago 3. Há uma sabedoria do céu e há uma que não é. E em Tiago, capítulo 3, lemos a partir do versículo 13: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre pela boa conduta que suas obras são feitas em mansidão, de sabedoria. Mas se você tem inveja amargurada e egoísmo, e a Nova Versão Internacional diz ambição egoísta, eu gosto muito mais dessa versão. Então vamos ler de novo assim? Mas se você tem inveja amargurada, repitam inveja. E ambição egoísta, repitam ambição egoísta. Nos seus corações não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce lá de cima, mas é terrena, sensual e demoníaca. Pois onde inveja e ambição egoísta existem, há confusão e todas as coisas ruins. Isso não é impressionante? Então não importa o que fazemos, o quão bom pareça, se está cheio de inveja ou ambição egoísta, estamos construindo com motivos carnais, sensuais ou demoníacos. Precisamos então pensar por um momento. Não importa o quão bom pareça, se você está cheio de inveja ou ambição egoísta, se estiver sendo motivado por sabedoria sensual, demoníaca ou terrena. Então eu acho que é importante falarmos um pouco de inveja e de ambição egoísta, certo? Falemos então da inveja. W. E. Vines descreve inveja assim: a sensação de desprazer produzida por testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade de outros. Posso dizer de novo? A inveja é o sentimento de desprazer produzido por testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade de outros. Então pergunte a si mesmo, quando alguém prospera ao seu lado, você se alegra? Ou pergunta, por que não foi comigo? Isso diz respeito à sabedoria? Dicionário diz que é a dolorosa e ressentida percepção de uma vantagem desfrutada por outro, junto com o desejo de possuir a mesma vantagem. Se virmos o chamado de Deus, pelos olhos humanos, a inveja é inevitável, você entende isto? Por isso você deve usar os óculos do reino. Muitos pregadores tinham inveja do chamado de Paulo porque Paulo tinha grande graça. Certo? Deus deu a ele essa graça e por isso ele podia fazer muito mais do que qualquer outro, mas pela graça de Deus, e muitos não entendiam isto e invejavam o sucesso de Paulo. Paulo escreve sobre isso e fala em Filipenses 1, de 15 a 17 na NVI. Ele diz, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros de boa vontade, estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta. Então vemos que os pregadores invejavam o sucesso de Paulo, não entendiam que cada um de nós é chamado de forma diferente? Recebemos graças diferentes para tocarmos diferentes chamados? Então, se você começa a se comparar com outro no corpo de Cristo, você começa a ter inveja. Lembre qual é a única pessoa com quem você compete. Todos falem. Digam de novo. Aqueles ministros não estavam contentes com o chamado de Paulo, invejavam o seu sucesso e ainda sentiam ambição egoísta. Então, o que é ambição egoísta? Vamos falar primeiro da ambição. A ambição é um desejo ardente e forte de realizar algo. Então, ambição egoísta é você tem um desejo ardente de realizar algo para o seu interesse. Estão acompanhando? A sabedoria de Deus, por outro lado, alimenta a paixão pelo reino, não a ambição egoísta. Você pode dizer amém? Veja o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto primeiro é pura. Repitam, pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Primeiramente, a sabedoria de Deus é pura. Repita, pura. O que significa isso? Não tem duas caras? Você não tem uma aparência externa de santidade misturada com motivação invejosa e egoísta por dentro? Você não chega para alguém e diz, eu estou tão feliz que você conseguiu isso, e por dentro diz, eu não acredito que ele conseguiu. Entendem o que eu digo? Estão comigo? E você diz, se eu tiver isso dentro de mim, trate disto. Arrependa-se, e quando você se arrepende, esta humildade e a graça de Deus te darão a habilidade de não se alimentar com a inveja e com a ambição egoísta.
Veem, muitos de nós não recebem algumas coisas porque não entendem a beleza do arrependimento. Quando você diz, Deus, a culpa é minha, sou eu que tenho um problema aqui. Senhor, eu odiei e eu me arrependo. Aí Deus diz, eu vou tirar isto, e Ele te dá graça para andar na sabedoria dEle. Eu amo isso. Eu não sei você, mas eu amo isso. É muito legal, não é? Certo, o objetivo não é ser o maior, mas obediente ao chamado. O objetivo da sabedoria pura não é ser o maior. Ouça, eu vi um dos maiores ministérios da América cair porque o objetivo era ser o maior ministério. Eu trabalhei lá. Era uma paixão alimentada pelo homem que estava na liderança. Eles tinham uma congregação de 4.000 lugares, 8.000 membros, influenciavam o país todo. E eu te digo, eu vi aquela igreja sair de 8.000 membros para 400. E o prédio nem existe mais. Ele foi demolido porque estava cheio de lixo. Mas o desejo era ser o maior e o melhor. Você está aqui. Eu vi aquela pessoa literalmente destruída. Sabe, nos últimos dias, o exército de Deus será um exército sem rosto. Ou seja, ninguém cobiçará a posição do outro, amém? O seu alvo não é ser a maior, mas obediente ao chamado. Ela se alegra com o avanço do reino, quer ocorra através de nós ou de outros. A sabedoria de Deus. Está comigo? Toda a alegria dela é porque o reino está sendo edificado. Ela sempre... Eu lembro João Batista, ele dizia, eu devo diminuir para que ele cresça. Ele sempre se alegrava quando Jesus crescia. Ela sempre tem o seu foco no bem dos outros, não de si mesma. A sabedoria de Deus é pacífica, não contenciosa, não autoritária, nem crítica ou dominadora. Não é dominadora. Sua motivação interior é ver outros andarem em piedade, cumprindo seus destinos. Há aqueles que amam o ministério e toleram as pessoas. E há aqueles que amam as pessoas e veem o ministério como um veículo para servi-las. Posso dizer de novo? Há aqueles que amam o ministério e toleram as pessoas, mas há aqueles que amam as pessoas e veem o ministério como um veículo para servi-las. A sabedoria de Deus vê o ministério como um veículo para servir as pessoas. Os que amam o ministério e toleram as pessoas não operam na sabedoria de Deus. Estão comigo? Diz que ela é indulgente, veja aí o versículo. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica e indulgente. A versão NVI diz, compreensível, gosto disso. A sabedoria divina se contenta com o seu chamado e desta forma está disposta e sempre feliz em se submeter a autoridades, pois autoridades são delegadas por Deus. Estão comigo? Mas ao olharmos para o quadro geral, sabe, as pessoas que se submetem à autoridade de Deus porque andam em sabedoria divina são as mais recompensadas. Muitas vezes eu lamento por pastores auxiliares que dividem a igreja e levam pessoas consigo. Esposas que não se submetem aos maridos, empregados que não se submetem aos chefes. O que ocorrerá quando estiverem diante do tribunal? Será algo impressionante. Então, é agora que fica empolgante, eu vinha esperando por isso. Nos evangelhos, encontramos duas parábolas semelhantes. Estão comigo? No entanto, cada uma ilustra, e antes de eu continuar, essas duas parábolas semelhantes nos evangelhos são sempre vistas como a mesma parábola, mas não são. Por anos, eu tratei estas duas parábolas como a mesma. E ao escrever esse livro, o Espírito Santo abriu os meus olhos, não são a mesma. Certo? A primeira da qual eu quero falar é a parábola dos talentos, repitam, talentos. Esta parábola enfatiza que nem todos os crentes recebem os mesmos níveis de chamados e dons. Vá comigo para Mateus 25. Você achou? Diga amém. Versículo 14. Jesus disse, pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro ele deu 1. A cada um segundo sua própria capacidade, e então partiu em viagem. Temos muita coisa para ver aqui, certo? Primeiro, um talento é uma medida financeira, mas é uma parábola.
O que Deus está comunicando aqui, na verdade, é que não é sobre dinheiro, porque lembrem, é uma parábola. Ele quer dizer que a cada homem foram dados níveis diferentes de chamados e diferentes níveis de dons. Estão comigo? Há ministros que Deus coloca em um nível de chamado e dom que alcançará literalmente nações e multidões. Há outros ministros que Deus coloca em chamados e dons que alcançarão milhares numa cidade. E há outros ministros a quem Deus dá níveis de chamados e dons que ministram a centenas em áreas rurais. Estão comigo? Níveis diferentes. E note, Deus dá a cada homem segundo a sua própria capacidade. Agora deixa eu te perguntar, quem te deu a sua habilidade? Em outras palavras, não ache que porque você recebeu uma grande quantidade de talentos, você é alguém especial, porque não há nada que você tem que não tenha sido dado a você. Nada. Eu vou dizer assim, não há nada eternamente bom que não tenha sido dado a você. Tudo que é eternamente bom foi dado a você, amém? É um bom lugar para gritar amém. Porque 1 Coríntios 4:7 diz claramente, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Eu amo esse versículo. Você não? A palavra de Deus é deliciosa, não é? Agora veja isso. Há escritores em quem Deus pôs o nível de unção para alcançar milhões no mundo. Há outros escritores que alcançam dezenas de milhares em sua nação. Há outros escritores que alcançam centenas em sua comunidade. Diferentes níveis de dons e talentos. Há administradores de igrejas que eu já vi que têm o talento para administrar mega igrejas com 20 mil pessoas, 15 mil pessoas. E há outros administradores que são chamados para trabalhar com líderes que têm o talento de conseguir lidar com ministérios medianos. E há administradores chamados para ajudar a administrar pequenos ministérios. Todos esses talentos foram dados por Deus, não é? Você diz amém para isso? Agora, a primeira coisa importante que temos que entender é que a todos os servos foi dado algo. Nenhum servo ficou sem receber um talento. Cada um tem o seu chamado, cada um tem talentos que acompanham esse chamado. Você diz amém para isso? Segundo, os níveis foram dados de acordo com a sua capacidade, eu já disse isso, certo? Então vamos olhar para essa parábola e ler do versículo 19 ao 23. Depois de muito tempo voltou o Senhor e acertou as contas com os servos. O que recebera 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5 talentos com eles. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre poucas coisas, eu te farei governar sobre muitas coisas. Entre na alegria do seu Senhor. Isso é o que você quer ouvir? Eu disse: isto é o que você quer ouvir? No tribunal de Cristo, eu disse que isso é o que você quer ouvir no tribunal de Cristo, ok? Agora veja isto. Verso 22. Veio também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre poucas coisas, eu te farei governar sobre muitas coisas. Entre na alegria do seu Senhor. Você notou que a recompensa para este cara foi exatamente a mesma do outro? Nenhuma palavra diferente? Você viu isso? Certo, agora observe. Então que recebera um veio e disse: Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Por isso tive medo. Saí e escondi seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu e disse: servo mau e preguiçoso. Notem a palavra preguiçoso. Repitam: preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Deus nunca colocará a preguiça no lugar de destaque, ok? Você sabia que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Agora, note que os 2 primeiros dobraram seus talentos. O de 5 dobrou para 10 e o de 2 para 4. Ambos receberam exatamente a mesma recompensa. O galardão, certo? Muito bem, servo bom e fiel, viram? Mas o cara que recebeu 1, certo? Pegou o seu e o enterrou. Ele provavelmente achava o seu insignificante, talvez tivesse um pouco de inveja do cara que recebeu 2 ou do que recebeu 5. E se perguntava por que eles têm tantos dons. Por que vendem tantos livros? Por que eles estão na TV? Por que tem tanta gente em suas igrejas? Por que se dão tão bem no mundo dos negócios? Por que dão dízimos e ofertas tão grandes? Ele viu seus pequenos negócios de forma insignificante? Veem isto? Mas quantos aqui sabem que Deus nunca dá um talento insignificante?
Eu vou dizer de novo, ele nunca dá um talento insignificante. Provavelmente ele lutava com o sentimento de por que eu recebi menos? Porque eles têm uma influência nacional com uma igreja tão grande e eu não, então ele não cumpriu o seu chamado? Ele usou seu dom para si mesmo em áreas que não trazem proveito para o reino e provavelmente usou seu talento em áreas que não tinham a ver com seu chamado? Isso é o mesmo que enterrar o talento? E eu vou chegar nisso já já. Estão comigo? Então agora, se você olhar, os dois primeiros a mesma recompensa, certo? O de 5 não ganhou mais do que o de 2. Estão comigo? E aí, olhando para isto, eu volto para 92, quando Deus me instruiu a escrever. Sabe, quando Deus me disse para escrever em 1992, eu não fiz. Por 10 meses, eu não fiz. Sabe por quê? Eu disse, não dá para eu escrever, eu odeio inglês. Você pegou a pessoa errada. 10 meses depois, o Senhor me enviou 2 mulheres de lugares diferentes da América, uma da Flórida, outra do Texas, num espaço de 2 semanas, e as duas tinham a mesma palavra. John, se você não escrever o que ele quer que você escreva, ele dará a mensagem a outro e você será julgado. E ao ouvir a segunda 2 semanas depois da primeira, eu disse, é melhor eu começar agora mesmo. Ok, agora me ouçam. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui hoje. E o que me impressiona é que o que parecia tão insignificante acabou sendo uma das principais coisas que Deus usa para me impulsionar para que Ele possa cumprir o chamado que tem para mim. E se eu tivesse enterrado o talento? Eu nem saberia que tinha um. Você vê que tudo é obediência? Eu disse tudo é obediência. Amém? Agora, vamos continuar. Já falamos bastante que você não pode adicionar nada ao seu dom ou chamado, certo? Não pode acrescentar nada. Certo, o dom de Deus não pode ser acrescentado ou diminuído. Entendem? No entanto, você pode colaborar com Deus para multiplicar o que você tem. Você está acompanhando? Em outras palavras, há alguns ministros, quer sejam homens ou mulheres, que receberam dons, mas por terem sido um pouco preguiçosos, não duplicaram como aqueles caras. Talvez apenas aumentaram em 1. Estão comigo? Então você não pode aumentar o que foi dado a você, além do que Deus já colocou em sua vida. Certo? Mas eu quero trazer um novo conceito, ok? Você não pode acrescentar nada ao seu chamado ou dom, mas agora vamos falar da multiplicação que todo crente tem. Diga comigo, todo crente tem. A outra parábola, que é semelhante à dos talentos, mas difere completamente, mostra essa verdade. Isso me impressionou. Vá para o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Por anos, na verdade, até alguns meses atrás, eu sempre punha essas duas parábolas juntas. E o Espírito Santo me mostrou, não são a mesma coisa, e eu vou mostrar para vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 19, aqui é que tudo fica bem empolgante. Certo? Você pode dizer amém? Lucas 19, e eu quero começar do versículo 12. Então ele disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhes confiou 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas seus súditos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós, não foram os servos, mas os cidadãos. Ok? Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Então veio o primeiro, repitam primeiro, e disse, Senhor, a sua mina rendeu outras 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Você está começando a entender, não é? O segundo servo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Da mesma forma, o Senhor disse a ele, também você terá autoridade sobre 5 cidades. Estão acompanhando? Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Tive medo porque és homem rigoroso, o Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor disse, servo mau, eu te julgarei usando tuas palavras. E ele tomou e deu ao que tinha 10, agora olhe para mim. Nesta parábola não há 3 servos, um recebendo 5, outro 2 e outro 1. Cada um recebendo de acordo com a sua capacidade, você tem 10 servos. E cada um deles recebeu uma mina. Mas o Senhor escolhe apenas falar com 3 dos 10.
Por isso as pessoas põem as duas juntas. Mas cada homem recebeu apenas uma. O que esta mina aqui representa? Ela representa o que cada um dos crentes recebeu quando nasceu de novo, que é a sua fé básica, o amor de Deus derramado em seu coração, a palavra de Deus que lhe foi dada, o depósito do Espírito Santo que todo crente recebeu. Isto é o que foi dado a todo crente. É um nível igual. Todos receberam uma. Mas você vai ver que um cara multiplicou por 10, outro cara multiplicou por 5 e outro cara enterrou. E o cara que multiplicou por 10, o Senhor olhou para ele e disse: terá autoridade sobre 10 cidades, então pode ser que isso tenha a ver com o reino milenar de Cristo. Ao cara que multiplicou por 5, ele disse: você terá autoridade sobre 5 cidades, então são recompensas diferentes. Por quê? Porque cada um deles multiplicou o que recebeu em níveis diferentes. Você está acompanhando? Agora aqui não está falando do seu chamado para pregar para centenas de milhares, ou escrever um livro para centenas de milhares, ou ter um programa para milhões. Está falando do que todos recebemos. E se você notar, os caras que tinham diferentes dons e chamados que dobraram os seus, ambos tiveram a mesma recompensa. No entanto, aqui, onde esses caras multiplicaram o que foi dado a todo crente, houve recompensas diferentes. Sabe o que isso me diz? Me diz que a mãe que trabalha no berçário da igreja pode governar sobre 100 cidades? E que alguém que é missionário pode não estar vivendo a sua vida pessoal como deveria? E talvez não governe nenhuma cidade? Isso me diz que todo crente está num plano exatamente igual no que diz respeito à sua habilidade de multiplicar e receber recompensas por isso. Você não pode olhar para pregadores e dizer: rapaz, olhe para eles pregam para milhares de pessoas, é por isso que... Quanto a isso, estamos no mesmo plano? Isso não é maravilhoso? Eu acho isso muito maravilhoso. Isso me empolga. A maneira como multiplicamos determinará diretamente quanta autoridade nos será confiada no milênio, no novo céu e na nova terra. Se você lembrar da parábola do livro, lembra, Caridade era dona de um restaurante e Egoísta era um grande prefeito. Ele recebeu dons para ser prefeito, mas ainda assim o que ele fez? Quando eles foram para Afabel, ele acabou virando um jardineiro e ela foi governar com Jalen e recebeu o comando de um continente inteiro. Enquanto o outro foi chamado, ouçam, para servir todos os jardineiros daquele continente. Veja, santos e glorificados foram chamados para reinar, mas ele seria um jardineiro e ela governaria um continente? Veem isso? Isso ilustra exatamente o que Jesus diz aqui. Embora ela não tivesse o dom para ser uma grande governante em Endel, ela foi fiel no que Deus lhe deu e multiplicou. Entendem? Vá comigo para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, você está aprendendo algo? Certo, 2 Pedro. Diga amém se você achou. Capítulo 1. Veja o versículo 2. Pedro escreve: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Repita: graça seja multiplicada. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Notem que a graça pode ser multiplicada em nossas vidas. Você viu isso no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas. O que esses dois servos fizeram? Eles pegaram as coisas básicas que receberam e então multiplicaram. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Espera aí, não podemos fazer nada de valor eterno a não ser que seja pela graça de Deus? Correto? Mas como a vida é multiplicada em nossa vida? Pelo conhecimento. Essa palavra conhecimento não é o conhecimento de livros, mas o conhecimento íntimo. Então, quanto mais íntimos somos de Deus, o que acontece? Recebemos mais graça, podemos fazer mais e multiplicar mais. Por isso que todo crente deve passar tempo de qualidade com Deus, deve orar, deve ler a Bíblia, deve ouvir ministrações ungidas e ir à igreja. Por isso vocês são os espertos aqui.
Estão comigo? Certo? Quando fazemos isso, graça é multiplicada em nossa vida, nos dando habilidade para fazer mais. Certo? Estão acompanhando? Eu tenho visto isso em todas as áreas da minha vida, não tenho tempo agora, mas eu falo disso no livro. Crescendo na palavra, eu consegui fazer mais em menos tempo. Se eu tenho um machado cego e quero cortar uma árvore, pode levar um dia todo para cortá-la com um machado cego. Mas se eu afio o meu machado, eu posso usar a mesma quantidade de energia e cortar 5 árvores. Quando eu só conseguia cortar uma, graça e paz multiplicadas em sua vida, por entrar na palavra, ter intimidade com Deus, isso vai te afiar. Eu vou provar que isto é verdade, ok? Provérbios 9, versos 10 e 11 na Nova Tradução Viva diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como se edifica a vida. Sabedoria. Pela sabedoria a casa é edificada. Essa palavra tem que estar guardada no seu espírito, certo? Pela sabedoria a casa é edificada. Agora ouça. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em entendimento. A sabedoria multiplicará seus dias. Desculpe, eu fico empolgado. E adicionará anos à sua vida. Veja, eu vou colocar isso aqui na tela. Veja isso. Vai multiplicar os seus dias e adicionar anos à sua vida. Então você lê multiplicar os dias e pensa, ok, uma vida mais longa? Não! Ele disse que adicionará anos à sua vida. Ele já deu conta dessa parte. Multiplicar os dias significa você faz mais coisas a cada dia. Quando você afia o machado, você derruba 5 árvores ao invés de uma árvore. E eu notei que quanto mais eu conheço a Deus, mais eficientes ficam as orações, mais eficiente fica a meditação na palavra, mais efetivo é o alcance às pessoas, o trabalho no reino. Eu me esforçava muito para ministrar a alguém, mas agora cada vez fica mais fácil, a graça é multiplicada. Então eu posso fazer mais agora. Entende o que eu digo por causa da graça de Deus? Sabedoria faz com que você possa fazer mais em um dia. Desta forma, tudo que você faz é mais eficiente. Eu estou quase sendo arrebatado aqui, você está entendendo? Outra passagem, Provérbios 3, verso 2, diz: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, entendimento e sabedoria. Em outras palavras, a graça de Deus multiplica nosso tempo. É disso que se trata. Lembra do que a Bíblia diz, remindo o tempo? Estão comigo? Então, na próxima hora, vamos continuar daqui porque estamos no meio do estudo disso. Eu vou continuar e te mostrar como em diferentes áreas podemos multiplicar nossa vida, você vai ver. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.